Antes de entrar, então, no conteúdo da aula de hoje, vamos dar uma breve recapitulada. E recapitulando, eu lembro que a gente parou na primeira Revolução Industrial. Eu comentei com vocês que esse é um período específico da história da humanidade em que a gente pode visualizar claramente os conceitos de reabilitação, que é o DNA da fisioterapia. Eu estou sendo até chato, né? Estou repetindo muito isso, mas o DNA da fisioterapia é a reabilitação. Eu tenho usado esse termo desde do nosso primeiro encontro. Então nós vimos, recapitulando aqui, nós vimos que a Revolução Industrial é um período específico da história em que a humanidade saiu de um modelo de produção artesanal e passou para um modelo de produção industrial. E por que é importante a gente saber isso? Por que essa informação é importante para a gente? Olhando com um olhar bem de saúde, bem de profissional da saúde, um olhar bem de fisioterapeuta mesmo, essa mudança de modelo de produção, ela levou o ser humano à ativação de novos grupos musculares. Ela levou o ser humano à necessidade de fazer novos movimentos. E isso, automaticamente, consequentemente, implicou em novas disfunções do sistema músculo-esquelético. E levou também à necessidade de migrar de um modelo que, na época, era exclusivamente curativo para um modelo reabilitador. Por isso que eu digo que essa é uma época da história em que a gente começa a ver aí claramente os conceitos do DNA da fisioterapia, que é o DNA da reabilitação. Então, eu lembro que eu comentei com vocês que a gente tem que ficar sempre atento a essas mudanças na história, né? Essa disciplina, história da fisioterapia. Não é para a gente ficar aqui revendo datas, nomes. Vamos passar sim por datas, vamos passar sim por nomes, mas essa história toda tem um sentido. E é muito bacana, faz a nossa profissão ter muito significado a partir do momento em que a gente vê como que ela se adequa à história, como que as técnicas, como que a essência da fisioterapia acaba se adequando à história. Aí eu comentei com vocês sobre os dias atuais, né? Sobre a questão da microinformática, comentei com vocês de uma secretária da década de 40 e uma secretária de hoje. Imagine bem, a secretária da década de 40 tendo que colocar o papel na máquina de datilografar. O teclado da máquina de datilografia era muito mais duro, exigia outros grupos musculares. Já o teclado do notebook, do computador, é um teclado mais macio. A secretária da década de 40, ela se levantava o tempo todo, porque ela tinha que arquivar os papéis que ela datilografava. Hoje, com a microinformática, ela não precisa fazer isso. Praticamente, ela se senta à cadeira às 8 da manhã e vai até às 18, se bobear, ou até mais, naquela mesma postura. Então, é um momento da história em que novas doenças, novas disfunções musculoesqueléticas vão surgindo. Então, é por isso que a gente precisa estar atento à história e de que forma a fisioterapia pode se adequar, inclusive a inovações tecnológicas, né? Então, esse modelo curativo, um modelo que era extremamente curativo na época da Revolução Industrial, nós estamos falando ali de 1760, 1850, né? As pessoas começam a se preocupar e começam a se atentar para um modelo reabilitador, começam a se atentar para a reabilitação.
ninguém se preocupava muito com as sequelas que ficavam, com a reabilitação, com a devolução da funcionalidade ao indivíduo. E as sequelas que os acidentes ocorridos nas fábricas deixavam, muitas vezes faziam com que esse cara ele não pudesse mais ser produtivo. E por esse motivo surgiu, então, o conceito de reabilitação. E comentei também que, num cenário onde as pessoas eram vistas apenas como engrenagens para serem usadas no sistema industrial, a reabilitação ela possibilitava às indústrias a oportunidade de ter novamente o indivíduo apto a trabalhar naquele sistema que eu chamei de adoecedor, né? Eu usei esse termo, era um sistema adoecedor. Nas aulas de história, né? Muitos fizeram Enem bem recentemente, a gente percebe como que foi adoecedor o modelo da Revolução Industrial, né? Não só pelas atividades muito repetitivas, né, de linha de produção, como também pela excessiva carga horária. Então, o conceito de reabilitação, também comentei isso, e vale repetir, embora ele tenha surgido, ele tenha se consolidado nessa época, ele surgiu sem ter um arcabouço ético por trás para proteger mesmo a pessoa, proteger a dignidade da pessoa. A pessoa era reabilitada para retornar para a linha de produção e dessa forma garantir o máximo de lucro para os proprietários das fábricas. E a gente encerrou a aula passada com um videozinho que eu trouxe para vocês. Na verdade, é um pedacinho, né, do clássico do Chaplin, Tempos Modernos, um filme muito bacana do Chaplin, e eu trouxe um material bem bacana, eu gostei muito das abordagens do autor do vídeo, explicando algumas cenas do filme, mas sob a ótica da atuação do fisioterapeuta, especialmente a atuação do fisioterapeuta do trabalho. E aqui, vale eu reforçar o que eu comentei na semana passada, esse vídeo do Chaplin, eu fiz questão de passar para vocês, para que vocês entendam que a atuação do fisioterapeuta, ela vai muito além das lesões por esforços repetitivos. Ela vai muito além das lesões clássicas do sistema músculo-esquelético, lombalgia, tendinite. Fisioterapia não é só tratar lombalgia, não é só tratar tendinite, bursite e outros processos inflamatórios. O fisioterapeuta ele tem que ter uma visão global do lugar, do ambiente onde o indivíduo que está sob os cuidados dele está habitando. É isso que eu achei muito interessante no vídeo que eu passei para vocês, né? Então, é papel, sim, do fisioterapeuta olhar a saúde do indivíduo como um todo. Tem que ver o clima, a aclimatação do lugar, tem que ver a iluminação do local, tem que ter o domínio do conceito de posto de trabalho, que é um conceito da ergonomia, mas que a fisioterapia trabalha muito com isso, né? O fisioterapeuta, ele tem que olhar e questionar, será que esse posto de trabalho está adequado a esse funcionário? Está adequado à altura dele, ao tamanho de seus membros superiores? Está adequado ao seu campo de visão? Então, principalmente, isso é muito relevante, isso que eu estou dizendo, porque principalmente aqui na nossa região, onde predomina o setor industrial, onde predominam as montadoras, né? Onde predominam indústrias com linhas de produção parrudas, né? Nós precisamos formar fisioterapeutas, precisamos nos tornar fisioterapeutas que tenham essa visão mais aguçada em relação a diversos outros elementos que sutilmente acabam impactando na saúde do indivíduo. Foi por isso que eu achei interessante trazer aquele vídeo para vocês. É um vídeo que eu uso na aula de ergonomia, mas que já valeu também na história da fisioterapia, não só para demonstrar a questão da revolução industrial, mas também para demonstrar que a fisioterapia ela é uma profissão, é uma ciência que vê a saúde como um todo, né?
Resumindo, fisioterapia não é só aquele estica e puxa, como muita gente imagina, né? Alonga aqui, puxa ali, só osso, músculo, nada disso. É bem mais amplo, trabalha com conceitos bem mais complexos, bem mais amplos, uma visão holística, uma visão bem mais ampla de saúde. Bom, então a Revolução Industrial, tanto a primeira quanto a segunda Revolução Industrial, elas ajudaram muito a consolidar no mundo o conceito de reabilitação. E já o conceito de fisioterapia, a fisioterapia enquanto profissão, só passa a se sistematizar e a se consolidar no início do século XX, com o advento das guerras. Na Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918, deixa eu passar aqui, e também na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Essas duas guerras foram eventos, né, que como toda e qualquer guerra, resultaram em um grande número de mortos e vítimas com sequelas físicas. E por que isso ajudou a consolidar a fisioterapia como profissão? Como eu já disse, os conflitos bélicos, eles resultam em muita gente com sequelas físicas. E isso acabou fazendo instalar no mundo uma crise humanitária. Uma crise humanitária que permitiu à fisioterapia mostrar que ela era uma profissão fundamental na recuperação desses incapacitados, ao ponto de até mesmo conseguir reinserir esses indivíduos no mercado de trabalho e na sua vida cotidiana. Ou seja, era a fisioterapia mostrando que ela podia devolver às pessoas a sua funcionalidade, a sua autonomia e o seu desejo de continuar a viver em sociedade, né? É algo que eu tenho falado desde o início também, né? A fisioterapia, o DNA dela é reabilitação, né? Até comentei com vocês a minha experiência em saúde da família, em equipes de saúde da família, né? Então, tem lá o médico que trabalha com toda a sua parte clínica, analisando a parte clínica, prescrevendo medicamentos, tem o enfermeiro que tem como DNA o cuidar, e tem o fisioterapeuta que tem como DNA a reabilitação, mas eu acho que a gente devolve não só a funcionalidade, mas a gente devolve também a vontade do indivíduo de continuar vivendo. Então, nessa época em que vinham os soldados, né, com amputações, grandes amputações, amputações severas, o indivíduo já deprimido, com sequelas em nível emocional e físicas, a fisioterapia mostrou que ela, enquanto profissão, enquanto ciência, poderia devolver não só a funcionalidade, não só a autonomia, mas mesmo o desejo do indivíduo de continuar vivendo em sociedade. Então, esse evento, a Primeira Guerra Mundial, a gente pode dizer que marcou o despertar da atuação em saúde voltada para a reabilitação, marcou o despertar da fisioterapia, porque foi nessa época que surgiram no mundo os primeiros cursos destinados à preparação técnica de fisioterapeutas. Ou seja, os primeiros cursos de fisioterapia foram cursos técnicos. Hoje não é permitido mais, por força de legislação, né? O curso de fisioterapia é um curso em nível superior, não existem cursos técnicos de fisioterapia. Ah, professor, mas eu vi um dia desse lá na Baixada, a pessoa me deu uma folhinha, curso técnico de fisioterapia. Até existem, mas legalmente esses cursos eles são ilegais, né? Fisioterapia, o fisioterapeuta é um profissional de nível superior. Cabe denúncia, né? E é o que muitas vezes o conselho tem atuado, é a grande atuação do conselho, no sentido de inibir esses cursos técnicos, né? Mas a iniciativa de criar esses cursos técnicos, na época, né, se baseou principalmente nas situações de grande número de lesões e mutilações, né? Como eu já mencionei, depois da guerra houve uma grande pressão da sociedade
exigindo que providências fossem tomadas no sentido de recuperar os indivíduos prejudicados, né? Indivíduos que voltavam para casa com as lesões e mutilações da guerra. Então a sociedade exigiu, digamos assim, algum tipo de providência dos governos ao redor do mundo para reabilitar essas pessoas. Reabilitá-las tanto para recompor a vida pessoal, ativa, a vida de cada um, como também para suprir desfalques de mão de obra. Não pensem também que foi uma coisa de bom samaritano o que os governos fizeram também. Os governos também tinham interesse, aquelas pessoas poderiam não servir mais para a guerra, mas poderiam, uma vez reabilitadas, trabalhar naquele sistema industrial que a gente conversou já no início na aula passada e no início da aula de hoje, um sistema que continuava em vigor, né? Porque assim como as duas guerras, assim como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram fundamentais para o estabelecimento do conceito de reabilitação e para o surgimento da fisioterapia, as duas revoluções industriais também foram fundamentais nesse processo. A primeira revolução industrial, que eu mostrei no slide anterior, e também a segunda revolução industrial, que, seguindo aquela nossa linha do tempo, percebam que eu estou colocando uma linha do tempo nos nossos slides, né? A segunda revolução industrial, ela começou em 1850 e durou até o fim da Segunda Guerra, lá em 1945. Esse é o período da segunda revolução industrial, de 1850 até o final da Segunda Guerra. Na verdade, a segunda revolução industrial, ela se misturou com a Segunda Guerra Mundial, né? Todos os avanços tecnológicos, as inovações que surgiam no setor industrial, acabavam sendo usadas também na guerra. As novas tecnologias que surgiam com a segunda revolução industrial, elas serviam não só para a capacidade produtiva das indústrias, mas serviam também para a capacidade produtiva bélica. O avanço da tecnologia era usado para o bem, como era usado também para o mal, né? Podemos dizer assim. Como muitas coisas hoje em dia, né? Muitas e muitas invenções, elas acabam tendo essas duas aplicações, né? Tem gente que usa para o bem, tem outros que usam para o mal. Então, gente, só para constar, vou passar aqui umas figuras, né? Da grande idiotice das guerras, né? Então, lembrem, eu falei para vocês que eu não vou cobrar datas específicas na prova. O que eu quero mesmo é que vocês associem esses momentos com determinadas vitórias da fisioterapia e do conceito de reabilitação também. Então, pensem na primeira revolução industrial e na segunda revolução industrial como momentos decisivos para consolidar o conceito de reabilitação, ou momentos para consolidar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Já se falava, já existia o termo fisioterapia, né? Então pensem nesses momentos, a Revolução Industrial e as duas grandes guerras, como momentos tristes da história da humanidade, como nós estamos vendo aí, mas momentos em que a fisioterapia e o conceito de reabilitação se consolidou de uma forma bem consistente. Uma grande idiotice a questão das guerras, né? Então, continuando nossa história, os países mais desenvolvidos que participaram da Primeira Guerra Mundial, eles criaram políticas de reabilitação para recuperar as vítimas. Foi uma pressão que a sociedade fez, né? Exigiram uma contrapartida aos indivíduos, aos cidadãos que foram lá participar da guerra e voltaram amputados, né? Voltaram inválidos, digamos assim. E a fisioterapia mostrou que não, olha, inválido não. Tem como, sim, ele ser produtivo, não da mesma maneira, mas ele pode viver uma vida produtiva em sociedade. Então, foi um momento de muitos estudos, um momento de muitas pesquisas, pesquisas que geraram novas descobertas e técnicas,
não só na área médica, mas também na área da fisioterapia. E toda essa ciência, todos esses estudos, eles levaram a uma evolução que acabou por consolidar a fisioterapia como profissão, como um campo específico de atuação. Então, quando acontece a Segunda Guerra Mundial, já existia uma estrutura para o tratamento fisioterápico. E a profissão fisioterapia já era regulamentada em vários países da Europa. O fisioterapeuta finalmente tinha se tornado um profissional com autonomia na área da saúde. Estou falando de Europa, né? Estou falando, ainda não chegamos na história do Brasil. Então, as guerras, gente, tanto a primeira quanto a segunda, consistem num importante fator de desenvolvimento da fisioterapia, a princípio, desenvolvimento do conceito de reabilitação, ou seja, a princípio como prática reabilitadora de sequelas físicas de guerra, e posteriormente também as guerras foram um importante fator de desenvolvimento da fisioterapia, não só como ciência, mas também como profissão. E aí sim, eu falei da fisioterapia no Brasil, até então a gente estava lá para os lados da Europa, né? Na Segunda Guerra, principalmente, a fisioterapia já estava consolidada no mundo, né? Nos países europeus, como profissão, já existiam vários e vários fisioterapeutas na Europa, mas a gente precisa fazer, seguindo o nosso plano de ensino, precisamos fazer também um recorte da história da fisioterapia no nosso país. Como é que foi a história da fisioterapia no Brasil? E para a gente compreender de forma coerente como é que a fisioterapia passou a ser praticada no Brasil, a gente precisa entender o conceito de equipe de saúde. Hoje, os conselhos oficiais de cada área de saúde, das profissões, né, e de outras áreas também, sem ser da saúde, eles costumam fazer uma coisa que eu particularmente acho muito feia, que é uma tentativa de supervalorizar o trabalho do profissional que é vinculado àquele conselho. Eu acho feio, porque nessa tentativa de supervalorizar um profissional, eles acabam correndo o risco de desvalorizar as outras áreas. Fica parecendo isso, né? Fica parecendo que eles estão tentando desvalorizar outras áreas. Então é muito comum, às vezes, a gente vê assim, não existe justiça sem advogado. Na área da saúde vem assim, não existe saúde sem o médico. Aí os enfermeiros vão atrás, né? Não existe saúde sem enfermagem. E é óbvio, né? É óbvio, são profissionais indispensáveis ao sistema de saúde brasileiro. Mas a gente precisa entender que desde o início da história brasileira, a saúde sempre foi pensada dentro do conceito de equipe de saúde. Em outras palavras, os outros profissionais de saúde também são indispensáveis. E é por isso que o nome é equipe de saúde, né? Senão não seria equipe. Eu, particularmente, gosto muito do conceito de saúde, que é usado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, por isso que eu fiz esse slide aí, quando é um conceito que diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Esse é o conceito de saúde dado pela OMS, vocês vão ver muito esse conceito, em muitas disciplinas abordam esse conceito, utilizam esse conceito da OMS. Então, quando a gente entende saúde dessa forma, a gente passa a compreender a importância de todas as áreas da saúde. A saúde não se limita ao aspecto físico, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. E se a gente entender saúde dessa forma, a gente vai passar a valorizar toda a equipe de saúde. E por que eu estou falando aqui de equipe de saúde? Bom, primeiro porque, saindo um pouquinho da disciplina, né, história da fisioterapia, eu comentei com vocês no nosso primeiro encontro que a fisioterapia
ela é uma área não só inter e multidisciplinar, ou seja, a fisioterapia não só se relaciona com outros profissionais de saúde, mas como ela também é transdisciplinar. O que que é isso? A minha atuação, a atuação do fisioterapeuta interfere diretamente na atuação de outros profissionais. Então, a fisioterapia ela é inter, multi e transdisciplinar. Assim como ela interfere nas áreas de outros profissionais de saúde, a nossa atuação também sofre interferência de outros profissionais de saúde. Se um nutricionista, por exemplo, se o indivíduo está com a pele devido a motivos nutricionais, ele está com a pele quebradiça, está com a pele muito pobre sob o ponto de vista de vitaminas e minerais, a falta de nutrientes está deixando o estado daquela pele ruim, isso vai prejudicar o meu toque terapêutico, as manobras que eu tenho que fazer, as mobilizações que eu tenho que fazer. Da mesma forma, o enfermeiro, né, se ele não cuida do paciente no leito, quando eu for atuar, né, com a minha técnica, com as minhas manobras, eu vou ter dificuldade em trabalhar com aquele paciente. Então, gente, não tem como falar em saúde, pelo menos no Brasil, sem falar em equipe de saúde. E um outro motivo pelo qual estou focando muito nessa questão, nesse conceito de equipe de saúde, é que esse conceito ele não surgiu hoje no Brasil, não é um conceito recente. Quando a família real portuguesa, né, ela veio aqui para o Brasil, estamos falando de século XIX, né, olha a aulinha de história do Brasil aí. No início do século XIX, a família real veio se estabelecer aqui no Brasil, né, por conta da invasão de Napoleão Bonaparte, lá em Portugal. E quando vem para cá Dom João, que depois ele vai se transformar em Dom João VI, ele encontra aqui uma espécie de equipe de saúde, digamos assim. Essa aí era a equipe de saúde no início do século XIX no Brasil. Notem, por favor, notem que eu coloquei aspas ali na equipe de saúde, né? O que eu quero dizer é que essa turma aí, que a família real portuguesa encontrou aqui no Brasil, como uma pretensa equipe de saúde, então, quando as pessoas eram acometidas por doenças ou males da saúde, era a essas pessoas que elas recorriam. Barbeiros, sangradores, benzedeiros, curandeiros, feiticeiros, boticários, né, que mexiam com plantas, ervas, né, os precursores de fitoterápicos, né, homeopatas, parteiras, receitistas, físicos. E nesse grupo aí, eu quero fazer um destaque aos físicos, que não tem nada a ver com a disciplina de física, os físicos aí não são aqueles professores de física, ciência, que estudam as leis do universo, não é nada disso, é outra coisa, né? Os físicos, eles eram oriundos da Europa, eram os physicians, né? Mais tarde foi se compreender que os physicians eram o mais próximo que existiam de médicos nessa equipe aí. Então, os físicos, eles estavam espalhados no mundo todo. O que eram os físicos? Eram indivíduos que dominavam a arte de curar, digamos assim. Tem, inclusive, um filme até recente, eu trouxe para vocês aí o filme, né? Eu achei interessante porque eu sempre tinha visto a história, né, dos physicians, dos físicos, mas nunca tinha visto ninguém retratar, né, a história em forma de filme. E o filme é até bom, né, com bons atores, né, Ben Kingsley. Então, os físicos eram o que a gente poderia chamar de precursores dos médicos no Brasil.
Há relatos na época, né, que a família portuguesa chegou no Brasil, de que alguns deles se arriscavam a fazer até cirurgias, mas como ainda não tínhamos, principalmente no Brasil, os conhecimentos de asepsia, né, de antisepsia, de anestesia, então os físicos brasileiros, eles eram muito discriminados, era até mesmo rejeitados pelas pessoas, né? Procurar um físico não era uma opção que se fazia no século XIX no Brasil. Pelo menos na primeira metade do século XIX, não era uma alternativa muito popular. Os físicos não eram uma alternativa muito popular quando as pessoas ficavam doentes, né? O pessoal preferia procurar as benzedeiras, né? Os boticários. Mas chega ao Brasil, então, como nós vimos, né? Como a história conta, como a história relata, chega no Brasil a família real portuguesa, fugida lá de Portugal, e logo em seguida, aproveitando todos aqueles indivíduos que gostavam de trabalhar com a saúde das pessoas, inclusive os físicos, a família real portuguesa apoiou a abertura aqui no Brasil de 2 cursos, o curso de medicina e o curso de farmácia. Então, a gente pode dizer que as 2 primeiras áreas da saúde a serem implantadas no Brasil foram a medicina e a farmácia. E isso eu estou falando de escolas mesmo, de ensino acadêmico mesmo. Então, a família real portuguesa, ela apoiou muito essa questão o conceito que existia na Europa, né? Os tratamentos, né, que eles encontravam na Europa já eram tratamentos com aquela pegada mais científica, né? Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, viram aquela equipe de saúde, entre aspas, né, que eu coloquei lá, eles começaram a dar apoio à implantação de uma medicina mais científica, né, com perfil mais científico. Então, em 1808, eles deram início, com o apoio da família real portuguesa, foi dado início ao processo de implantação da medicina científica no país. Foram fundadas 2 escolas, né, no Rio de Janeiro e em Salvador. Mas ainda assim, gente, ainda assim, vejam bem os tratamentos que eram prescritos pelos médicos, vejam como a medicina ainda era. Lembram que eu falei do modelo xamânico religioso? No nosso primeiro encontro eu falei disso, né? A própria medicina, ela passou por isso, por um modelo xamânico religioso. E isso era algo muito forte no Brasil. Mesmo estudando, né, nas escolas ditas científicas, a escola da capital do Império, né? Vejam os tratamentos que eram prescritos pelos médicos, ó. Sanguessugas, eméticos e purgantes, banhos de malva para aliviar dores articulares, rodelas de limão nas têmporas contra enxaquecas, suadouros de sabugueiro para febre, cataplasmas para asma e reclusão, né, para doentes mentais. Não tinha o que fazer, deixava a pessoa reclusa. E foi um conceito, na verdade, que depois motivou até mesmo a criação dos hospícios, né? Provavelmente as pessoas pensavam assim, dependendo da doença mental, né? Não tinha como deixar a pessoa reclusa dentro de casa. E eu entendo que foi aí que surgiram os conceitos dos hospícios, né? Um lugar específico para aqueles doentes que com alguma doença mental pudessem ser aprisionados, digamos assim, né? Então, esse tipo de tratamento que a gente viu aí, que está projetado aí, a gente repara que basicamente não era, de forma alguma, isso era medicina, né? Basicamente, eles usavam tudo que fazia a pessoa expelir, jogar para fora, né? Por cima, por baixo, aquilo que estava fazendo mal. Então, a pessoa, de repente, comia alguma coisa contaminada, algum alimento contaminado,
e eles davam lá algum tipo de purgante e a pessoa botava tudo para fora. Se a pessoa de repente colocasse o dedo na garganta, faria talvez o mesmo efeito, né? Mas aí ele dava lá o purgante, a pessoa jogava tudo para fora e falava: "Ah, o médico me curou", né? Era assim, mais ou menos isso, essa situação da medicina inicialmente no Brasil, né? E em 1829, também com o apoio da família real portuguesa, é criada a Academia Imperial de Medicina, para tentar ver se conseguia organizar as formas de dar assistência à saúde, pelo menos ali na capital. E durante o século XIX, essa Academia Imperial de Medicina, ela continua, né, recebendo os alunos, todo mundo que se interessava por saúde, todo mundo que tinha perfil de saúde, e mais tarde ela passa a se chamar Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. E durante o século XIX, começou-se também a haver uma divisão com essa consolidação, né, da Sociedade Brasileira de Medicina, começou a haver uma divisão entre aqueles que se matriculavam nas escolas de medicina para estudar, para tentar sair daquelas coisas de sangrias, purgantes, e tentando uma forma mais científica de tratar a saúde das pessoas, mas tinha um outro grupo também que eram aqueles que continuavam como benzedeiros, né, curandeiros, adotando coisas que na prática não tinham muita eficácia, porque era aquele modelo bem xamânico religioso. E a população continuava procurando esses caras primeiro, né, os curandeiros, benzedeiros, primeiro por uma questão cultural que era muito forte no país, e segundo porque eles não confiavam muito naquela coisa de médico formado em escola, né? E os curandeiros, as benzedeiras, os boticários, além de tudo, eles eram uma solução mais acessível, era uma solução mais barata, né? Havia toda uma troca, né? Um escambo, né? E no decorrer dos anos, as escolas de medicina no Brasil, elas foram se estruturando, né? Já começavam a trazer para o Brasil muitas concepções modernas sobre medicina, que na Europa já estavam muito mais desenvolvidas, mas ainda assim os primeiros médicos aqui do país, eles não conseguiam criar na população a confiança que o povo europeu tinha no serviço de saúde com um perfil mais científico. Os médicos brasileiros ainda não tinham conseguido convencer a clientela, né, digamos assim. A clientela continuava procurando aqueles outros profissionais, mas isso foi mudando, né, até mesmo por causa do apoio da família real. A família real começou a investir nas escolas de medicina, porque era do interesse deles trazer para cá aqueles conceitos modernos de saúde que já existiam na Europa. Os membros da família real só admitiam ser tratados pelos médicos das escolas de medicina, os médicos que estudavam nas escolas, que olhavam para as doenças com um olhar mais científico. E houve um momento, então, em que o discurso médico-científico ele se impôs no país. Vocês vão entender por que eu estou falando tanto de medicina, tá, gente? É fundamental para a gente entender a história da fisioterapia, a gente precisa entender a história da medicina e vocês vão perceber por quê, né? Então, o discurso médico-científico, ele finalmente ele se impôs no país, e aí o país foi dividido entre a atuação dos médicos diplomados e a atuação dos médicos não diplomados, que passaram a se denominar médicos, mas ainda com aqueles tratamentos antigos, né? E que ainda assim continuavam a ser procurados pela população. E a solução encontrada foi desacreditar essas pessoas, né? Foi, na verdade, atingir a honra dessas pessoas. Foi a época em que foi criado no Brasil o termo charlatão. O médico não diplomado,
que não embasava sua atuação dentro de preceitos científicos, começou a ser chamado de charlatão. Criou-se no Brasil o conceito de charlatanismo. E a partir daí a medicina foi se consolidando, foi se fortalecendo no Brasil, né, com os novos conhecimentos que vinham da Europa. E um desses conhecimentos que vieram diretamente da Europa e passou a ser estudado nas escolas de medicina da época foi a fisioterapia. Essa aí é uma notícia de jornal, tá? As chamadas gazetas, né? E nessa notícia, eram as gazetas diárias, né? E nessa notícia de gazeta que eu estou mostrando aí, é uma notícia do início do século XX, no Brasil. É uma notícia contando sobre um médico brasileiro que tinha ido para um congresso fora do Brasil. Eu não sei, deve estar bem pequenininho aí, né? Depois eu vou colocar lá esses slides, vocês vão ver, mas vou ler para você. Vou ler para vocês, né? O doutor H. de Toledo Dodsworth, distinto médico brasileiro, que se dedica ao tratamento das moléstias pela fisioterapia. Reparem, a fisioterapia ainda com PHY, né? E mais especialmente pela eletricidade, apresentou o terceiro Congresso Internacional de Fisioterapia. Vejam bem, terceiro Congresso Internacional de Fisioterapia. Vejam que na Europa o caminho da fisioterapia já era um caminho já bem traçado, já bem consolidado. Terceiro Congresso Internacional de Fisioterapia, reunido em Paris neste ano, 2 bons trabalhos que hoje damos notícia. Então, esse médico brasileiro levou 2 trabalhos de fisioterapia para o Congresso Internacional realizado em Paris. Aí continua a notícia, ó, dizendo que o primeiro deles, o primeiro trabalho, né, refere-se ao tratamento dos aneurismas pela eletricidade. Não faço a menor ideia do que seja isso, né, não sei como que ele tratava aneurisma com eletricidade. E aí vem dizendo que esse método terapêutico é justamente denominado método brasileiro, porque foi pela primeira vez usado no Brasil e é ainda no nosso país que ele tem sido mais vezes empregado e sempre com sucesso animador. Tá aí a notícia do médico brasileiro usando a fisioterapia num congresso lá em Paris. Então, essa notícia, ela é uma evidência, ela mostra, né, que já se praticava a fisioterapia no país. Final do século, estamos falando, seguindo a nossa linha do tempo, estamos falando de final do século XIX e início do século XX. Então, a fisioterapia já era usada no país, mas como um tratamento, como uma especialidade médica. E reparem nessa notícia, e nessa outra aqui também, ó, reparem que o mundo começava a se popularizar com os congressos internacionais de fisioterapia. A fisioterapia começava a se popularizar com os congressos internacionais, né? Aí uma outra notícia, ó, Roma, dessa vez na Itália, ó, realizou-se no Capitólio a inauguração do Congresso Internacional de Fisioterapia, ao qual compareceram o ministro da Instrução Pública, senhor Rava, e o subsecretário de Estado, senhor Bocelli, os quais pronunciaram 2 notáveis discursos. O doutor Oscar de Souza, olha, um médico, delegado do Brasil, fez um discurso de saudação à cidade de Roma e aos congressistas. Então havia esse intercâmbio, né, de médicos usando a fisioterapia e iam nesses congressos com certeza para aprender outros recursos, outras técnicas, né, que já estavam há muito tempo sendo usadas na Europa. Então, inicialmente, quem representava esse novo tratamento no país, a fisioterapia, com PHY, eram os médicos. E adiantando um pouquinho mais a história, no Brasil, que nos anos 20, né, nos anos 20, a gente vê aí uma outra notícia de que nos anos 20 foi criada uma revista brasileira de fisioterapia. Então, isso eu achei interessante trazer para vocês, porque é mais do que um indício
da fisioterapia tentando se consolidar no país, agora como ciência mesmo, né? Mas ainda nas mãos do médico, ainda nas mãos dos médicos, né? Ainda como uma atividade médica. A notícia, lendo a notícia aí, Revista Brasileira de Fisioterapia, publica-se no Rio de Janeiro, é o primeiro número. Aí eles vêm falando o objetivo da revista, né? Destina-se a revista a pugnar pelo desenvolvimento da fisioterapia, colecionar todos os trabalhos sobre o assunto, particularmente os brasileiros, sistematizando-os e incentivar estudos originais do ponto de vista clínico e do ponto de vista puramente especulativo. Então, esse é o motivo, gente, quando eu falo de medicina, por que eu fiz toda essa introdução do estabelecimento, da consolidação da medicina no início do século XIX até o início do século XX. Por que é fundamental que a gente fale sobre a medicina? Porque a fisioterapia surgiu como uma especialidade médica. A nossa profissão, a fisioterapia, ela tem uma raiz ali na medicina. Por isso que não tem como a gente falar da história da fisioterapia no Brasil sem falar da história da medicina no Brasil. Porque o começo da fisioterapia no nosso país, ele está intimamente relacionado à atividade do médico. Os primeiros indivíduos que realizaram atividades próprias da fisioterapia foram os médicos, né, aqui no Brasil. E eu achei muito interessante essa notícia, eu procurei essa revista, Revista Brasileira de Fisioterapia, né, tentei achar. Uma vez eu fui num congresso no Albert Einstein Hospital, lá tem uma biblioteca muito boa da área de fisioterapia, mas não encontrei, né, não encontrei nenhum número dessa revista, provavelmente é um material perdido, mas seria interessantíssimo, né, a gente saber, poder pegar essa revista, ler, saber que artigos foram publicados nessa revista, né? E ainda nos anos 20, eu estou fazendo esse recorte dos anos 20, porque nessa época vão existir aqueles que vão começar a oferecer de uma maneira mais explícita o serviço de fisioterapia, né? E o interessante nesse anúncio que eu estou projetando aí para vocês é que a gente pode ver que a fisioterapia do início do século XX, ela incluía, também está ruim de ler, né? Mas depois, quando vocês tiverem acesso ao slide mesmo, vocês vão ver. Mas a fisioterapia no início do século XX, ela já incluía radiodiagnóstico, radioterapia, diatermia, raios ultravioletas, correntes, foto e termoterapia. Enfim, era um serviço oferecido para um público muito seleto, um público reservado, pequeno, né, só para aqueles que tinham condições de pagar. Então, só esse público é que tinha acesso a essas novidades desse desenvolvimento tecnológico dos anos 20 e que se chamava fisioterapia. Ela veio para o Brasil e chegou, principalmente na década de 20, como um tratamento revolucionário. E assim a fisioterapia foi caminhando, né, nessa primeira metade do século XX, como especialidade médica. E para continuar nossa linha do tempo, a gente vai dar um salto lá para a década de 50. Porque na década de 50, nos anos 50, nós tivemos no Brasil uma epidemia que, na verdade, é o evento que nós entendemos como o evento-chave, o evento que marcou, que impulsionou a fisioterapia como profissão no Brasil. Aí sim, né? Deixou de ser uma especialidade médica para ser uma profissão. Esse recorte da epidemia de poliomielite no Brasil foi muito triste, né? Se tem uma coisa que eu odeio atualmente,
eu tenho que falar isso aqui, né? Quando eu vejo nas redes sociais alguém falar assim, o lado bom dessa pandemia é... Eu odeio essa frase, gente. Eu acho ridículo, acho patética essa frase, né? Alguém falar isso num contexto onde a gente tem 270 mil mortos por uma doença. Toda epidemia é uma tragédia, porque toda epidemia geralmente gera muita letalidade. O máximo que a gente pode dizer, aí já estou falando dos anos 50, da epidemia no Brasil nos anos 50, mas o máximo que a gente pode dizer é que uma epidemia, ou uma pandemia como essa que a gente está vivendo, né, atualmente, é uma situação, são situações que podem trazer uma reação humana, uma reação que é proveniente do nosso instinto de sobrevivência e que vai estimular a capacidade humana de reagir àquele elemento causador daquela determinada doença. Geralmente é um vírus ou uma bactéria, né? Nesses contextos, geralmente o ser humano consegue criar soluções que podem permanecer para o resto dos anos como contribuição para a humanidade. Eu entendo a reação humana a uma pandemia dessa forma, somente com essa visão, mas apenas como uma reação humana que pode render outros frutos mais para frente. Mas sem isso de falar que existe um lado bom na pandemia. Eu estou falando isso porque tem gente que fala que coloca a epidemia de poliomielite da década de 50 do Brasil como um lado muito bom para a fisioterapia. Isso é um desrespeito, né? Assim como é um desrespeito a pessoas que perderam entes queridos naquela época. Hoje também, se a gente fala que a pandemia de hoje tem algum lado bom, eu acho um grande desrespeito a pessoas que estão perdendo aí entes queridos, familiares, amigos, né? Famílias inteiras estão sendo dizimadas, mas o ser humano vai dando seu jeito para combater esse inimigo invisível, né? Mas acho errado a gente chamar qualquer coisa que vai combater o vírus de lado bom. Então, na década de 50, no nosso país, a gente viveu um contexto muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Não chegava a ser uma pandemia, mas vários países passaram por epidemias de poliomielite. Na década de 50, a gente teve essa epidemia da poliomielite, que é uma doença viral. Ela é causada pelo poliovírus, que é um vírus que destrói as células nervosas da medula espinhal. E isso leva tanto à perda de massa muscular quanto à paralisia de membros inferiores, né? Por isso que a poliomielite também foi chamada por muito tempo de paralisia infantil. Era uma doença transmitida por secreções, né, lançadas da boca da pessoa infectada. Era muito transmissível, né? As pessoas compartilhavam alimentos, principalmente crianças, né? Apertavam as mãos, punham as mãos na boca. Então, esse cenário de epidemia motivou a abertura de diversos cursos técnicos de fisioterapia. Por quê? Porque com a epidemia de poliomielite, os médicos começaram a não dar conta da quantidade de doentes e sequelados e começaram a sentir a necessidade de um pessoal que pudesse fazer o atendimento direto, né, aquelas pessoas que tinham as sequelas, enquanto eles, os médicos, ficavam por conta das consultas, fazendo a clínica médica, né, com prescrição de medicamentos, toda aquela parte mesmo de consulta médica. Então, os cursos técnicos de fisioterapia começaram a proliferar no Brasil. Na época, abriram vários em São Paulo, primeiramente, depois no Rio de Janeiro, foram se estendendo para Salvador, Recife, Belo Horizonte, e, enfim, se espalharam pelo Brasil inteiro, os cursos técnicos de fisioterapia. Então, esse cenário da epidemia dos anos 50, ele está relacionado diretamente com a popularização do serviço de fisioterapia no Brasil, por enquanto ainda em nível técnico. Na verdade, gente, o Brasil ele já sofria com a poliomielite desde a década de 30.
Mas nessa década de 50, especificamente em 1953, foi quando ocorreu essa epidemia de grande magnitude, né? Crianças começaram a ficar não só sequeladas, começaram a ter a paralisia de membros inferiores, mas começaram a morrer, né? Porque eu falei que o vírus causa perda de massa muscular. Então, toda a parte de musculatura respiratória era uma morte horrível, né? A criança morria lá numa crise respiratória, né? Morria sem ter como respirar. Então, começaram a haver mortes e mais mortes de crianças, além do tanto de crianças que iam ficando com sequelas motoras. E esse slide aí que eu projetei para vocês, né, com a epidemia de poliomielite, surge a necessidade de um profissional específico para a atuação fisioterapêutica. Nesse slide aí vocês estão vendo o Eugênio Lopes Sanches, um fisioterapeuta, com uma criança com sequelas de poliomielite. Essa foto é muito famosa, né? E a foto mostra ele colocando a criança numa espécie de tanque Hubbard, que é uma tecnologia até hoje utilizada na hidroterapia. Obviamente que hoje é uma tecnologia bem mais avançada do que era lá naquela época, né? Mas a gente precisa abrir aqui um parênteses para a gente saber, para a gente falar um pouquinho desse cara. Quem foi Eugênio Lopes Sanches e qual a importância dele para a fisioterapia no Brasil? Bom, o Eugênio Lopes Sanches é esse senhorzinho simpático aí. Essa aí é uma foto recente dele, né? Morreu em 2017. Ele era espanhol, nasceu em 1924, faleceu em 2017. Ele veio ao Brasil em 1953, a convite da Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Por que ele foi convidado? Porque ele atuou com muito brilhantismo nas epidemias de poliomielite em outros lugares do mundo, né? E no Brasil ele foi determinante. No Brasil ele atuou de uma forma assim impressionante, né? Então eles trouxeram o Eugênio Lopes Sanches por causa da sua experiência no combate à poliomielite e no tratamento das sequelas da poliomielite em vários países da Europa em que ele atuou, né? E também nos Estados Unidos. Estados Unidos também passou, na época, por uma epidemia gravíssima de poliomielite. E o Eugênio Lopes Sanches, ele trouxe muitas inovações e novos conhecimentos, tanto para os médicos, quanto para os técnicos em fisioterapia que estavam na linha de frente do combate à epidemia de poliomielite. Aí, mais tarde, foi criada a vacina, né? Chegou no Brasil e foi produzida em larga escala no Brasil a vacina contra a poliomielite. Mas ainda assim ele permaneceu no Brasil. Inicialmente, por causa da quantidade de crianças que ficaram com sequelas, né, que foram se tornando adultos, e ele vai ficando e gostando do país, e o Eugênio Lopes Sanches, ele acaba se tornando determinante para a fisioterapia brasileira. Em 1957, aí eu já estou lendo o slide aí, né? Ele ajuda a criar o primeiro curso de fisioterapia do país. Foi um curso realizado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. E, na época, ele fez o curso. Ele ajudou a criar o curso e ele fez o curso, né, para obter a certificação. Ele mesmo participou do curso que ele ajudou a criar. Em 1958, ele participa da criação do Instituto de Reabilitação, dentro da USP, né, na Universidade de São Paulo, onde foi oferecido o primeiro curso de fisioterapia com padrão internacional, ou seja, em 1958 ele cria um curso em pé de igualdade com os cursos que eram oferecidos na Europa. Era um curso com duração de 2 anos, com credenciamento na Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS,
que existe até hoje, né? Uma instituição renomadíssima, importantíssima para a saúde no mundo. Em agosto de 1959, ele cria a Associação Brasileira de Fisioterapia, a ABF, e filiou a ABF a um órgão internacional, né, a World Confederation for Physical Therapy. E, enfim, a história do Eugênio Lopes, ela é crucial, ela é fundamental, ela é imprescindível, ela é importantíssima para a fisioterapia brasileira. Não apenas pela sua atuação de destaque na epidemia que aconteceu no país, não apenas pela sua luta pelo reconhecimento acadêmico da fisioterapia, né, montando os cursos, coordenando cursos técnicos, montando cursos de nível superior, mas o Eugênio Lopes Sanches, ele fez, com os conhecimentos que ele trouxe para os técnicos em fisioterapia, ele fez com que, é a leitura que eu faço, né, ele fez com que a fisioterapia se tornasse autônoma sob o ponto de vista técnico. A princípio, ele fez isso, e isso foi muito importante. O que eu quero dizer com isso? Embora a fisioterapia ainda continuasse, nessa época, subordinada aos médicos, tecnicamente, o fisioterapeuta, ele já sabia muito mais que o médico, né? Então, o Eugênio Lopes Sanches, ele começou nos cursos técnicos de fisioterapia, o nível de conhecimento que ele trouxe, a evolução foi tão grande que, tecnicamente, o fisioterapeuta ele já estava liberto do cabresto do médico, digamos assim, né? O conhecimento fisioterapêutico já era domínio do fisioterapeuta, não do médico. Então, ele foi crucial também para a fisioterapia no Brasil, porque através da ABF, a associação, a organização que ele criou, a Associação Brasileira de Fisioterapia, através dessa associação ele foi lutando durante anos e anos pelo reconhecimento legal da profissão de fisioterapeuta, até que finalmente, em 1969, por meio do decreto número 938, de 13 de outubro de 69, essa é uma data fundamental, e aí vocês entendem por que 13 de outubro, em 13 de outubro nós comemoramos o dia do fisioterapeuta, né? É por causa desse decreto, número 938, de 13 de outubro de 1969, em que a fisioterapia, por meio desse decreto, foi legalmente reconhecida como profissão. A partir desse momento, aí sim, o fisioterapeuta se tornou autônomo. Não dependia mais do médico para exercer a fisioterapia. Aliás, a partir desse momento, o médico não podia mais exercer a fisioterapia, somente o fisioterapeuta. A fisioterapia só podia ser exercida pelo fisioterapeuta. Eu tive que fazer esse parênteses, gente, e aí acabei entrando também nessa parte de legislação, né? Não queria misturar as coisas. A gente ainda vai falar muito sobre esse decreto 938. Tem uma parte, não sei se vocês lembram, no nosso plano de ensino, que é só sobre legislação. Vamos falar ainda um pouco mais sobre a epidemia de poliomielite, como a fisioterapia trabalhou nesse contexto, nesse âmbito, mas eu acho que hoje foi muito conteúdo, né? Então, hoje a gente vai ficar por aqui, porque eu não quero também encher vocês de conteúdo, embora eu tenha tentado dar uma dinâmica, venho tentando desde o nosso primeiro encontro, né? Nosso conteúdo programático da disciplina, ele é muito pesado. Então, por hoje é só. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Então, gente, boa semana a todos, tá? Bons estudos aí. Qualquer dúvida, tem um lugarzinho lá no portal, lá na sala virtual, que dá para vocês tirarem alguma dúvida, tá?
mas acho que está tranquilo. Vou colocar esses slides que nós vimos hoje lá no portal, tá certo? Então, se não temos mais dúvidas, boa noite a todos e boa semana. Boa noite, professor. Boa noite, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite.